Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que parece básico, mas que, olha, faz toda a diferença para deixar qualquer documento com uma cara super profissional: a formatação de parágrafos no Word 365. E por que isso é tão importante, afinal? Bem, para quem está na batalha dos concursos públicos, dominar esses detalhes é mais que essencial. Muitos desses pontos que a gente vai ver agora são exatamente o tipo de coisa que cai em prova. Então vamos lá, vamos analisar isso juntos. O nosso ponto de partida para formatar parágrafos é bem fácil de achar. Lá na guia Página Inicial, você bate o olho e encontra o grupo Parágrafo. Pensa nele como nosso centro de comando, sabe? É nessa pequena área que toda a mágica acontece. Todos os controles principais estão ali, à mão. E tem um segredinho. Tá vendo aquela setinha minúscula no canto? É ela que abre a caixa de diálogo completa, que nos dá o controle total, absoluto, sobre cada detalhezinho do parágrafo. A primeira ferramenta fundamental que a gente encontra nesse painel é o alinhamento de texto. E existem 4 tipos principais para a gente dominar. Exatamente. Guarda bem esse número. São 4 tipos. Conhecer cada um deles é o primeiríssimo passo para formatar qualquer texto como se deve. Passando rapidinho por eles, a gente tem o alinhamento à esquerda, que é o padrão, da maioria dos documentos, o centralizado, que é perfeito para títulos, o à direita, que é menos comum no dia a dia, e o famoso justificado, que alinha o texto nas 2 margens, deixando aquele visual de bloco bem limpo e formal. Beleza, alinhamento entendido. Agora, o próximo passo é dominar os recuos. São eles que controlam o espaço em branco entre o nosso texto e as margens da página. Os 2 recuos padrão são o esquerdo e o direito. E, como o próprio nome já entrega, eles simplesmente empurram o parágrafo inteiro para dentro, a partir da margem esquerda ou direita. É um ajuste do bloco todo de texto. Mas a parte que realmente exige atenção, principalmente para quem estuda para provas, é a categoria de recuo especial. É aqui que o controle fica muito mais preciso, muito mais cirúrgico. A diferença entre os 2 é fundamental, porque eles são opostos. O recuo de primeira linha faz aquele recuo clássico só na primeira frase do parágrafo, igual a gente vê em livros. Já o deslocamento faz o contrário, ele recua todas as linhas, menos a primeira, que fica ali destacada na margem. E aqui está o pulo do gato. A regra de ouro que precisa ficar na memória é um ou outro. Um parágrafo pode ter o recuo de primeira linha ou deslocado, mas nunca, jamais os 2 ao mesmo tempo. Essa informação é valiosíssima. A nossa última área de controle essencial é o espaçamento. Ele vai gerenciar o espaço vertical, tanto entre um parágrafo e outro, quanto entre as linhas de um mesmo parágrafo. Por padrão, o Word já coloca um espacinho depois de cada parágrafo, configurado em 8 pontos. Já o espaço antes do parágrafo vem zerado. É isso que cria aquela separação visual natural quando a gente começa um novo parágrafo. Agora, além do espaço entre os parágrafos, a gente também pode controlar o espaço dentro dele, ou seja, entre as linhas. E para isso o Word nos dá 6 opções diferentes. A lista tem os mais conhecidos, Simples, 1,5 linha e duplo, mas também tem opções mais técnicas, como pelo menos, exatamente e múltiplos, que dão um controle bem mais fino. Exatamente, por exemplo, é muito usado em documentos legais, onde o layout não pode mudar de jeito nenhum. Já múltiplos permite aqueles ajustes finos que melhoram a leitura. E agora pega essa dica de ouro, daquelas que fazem a diferença em prova. O espaçamento padrão de um documento novo no Word não é o simples, como muita gente acha. É múltiplos, com o valor de 1,08. Esse pequeno detalhe dá um respiro a mais entre as linhas, melhorando muito a leitura na tela. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Para ajudar a consolidar todo esse conhecimento, vamos revisar os pontos principais num resumo bem direto ao ponto. Esse resumo aqui é uma ótima colinha mental. Lembre-se desses números, 4 tipos de alinhamento, 2 tipos de recuo especial que não podem ser usados juntos e 6 opções de espaçamento entre linhas. Ter essa estrutura na cabeça já é um excelente começo para qualquer prova. Para a gente fechar, fica uma reflexão. De todas essas ferramentas que a gente viu, alinhamento, recuo, espaçamento, qual delas, no fim das contas, tem o maior impacto na clareza e na legibilidade de um documento? A resposta pode dizer muito sobre como se constrói uma comunicação realmente eficaz.